Capítulo 3. Sugestões, telepatia e os núcleos de crenças. As ideias têm uma realidade eletromagnética. As crenças são fortes ideias sobre a natureza da realidade. As ideias geram emoção. Semelhante atrai semelhante, portanto, ideias semelhantes agrupam-se, e você aceita aquelas que se ajustam a seu sistema particular de ideias. O ego tenta manter um ponto claro de focalização e estabilidade, de modo que possa dirigir a luz da mente consciente com alguma precisão, concentrando seu foco em áreas de realidade que parecem permanentes. Como mencionado no capítulo 1, o ego, como porção do eu total, pode ser definido como uma estrutura psicológica composta de características pertencentes à personalidade global, organizadas juntamente para formar uma identidade de superfície. Agora, falando de um modo geral, através do período de uma vida, isso permite o surgimento fácil de muitas tendências e habilidades. Permite a emergência de um número maior de potenciais do que seria possível de outra forma. Se não fosse o caso, seus interesses durante a vida, por exemplo, não mudariam. O ego, embora pareça permanente, portanto, muda eternamente e adapta-se a novas características a partir do eu total, deixando que outras retrocedam. Se não fosse assim, ele não reagiria às necessidades e desejos da personalidade total. Como ele está intimamente ligado a outras porções do eu, não se sente basicamente alienado ou sozinho, mas orgulhosamente age como orientador do foco da mente consciente. Nesse sentido, é um suplemento da mente consciente. Basicamente, ele compreende sua fonte e sua natureza. É a porção da mente, portanto, que observa a realidade física e avalia em relação às características de que é composto, em qualquer tempo determinado. Ele faz seus julgamentos de acordo com sua própria ideia de si mesmo. É a porção mais fisicamente orientada de seu eu interior, mas não é, porém, separado de seu interior. Ele fica sentado no peitoril da janela, por assim dizer, entre você e o mundo exterior. Pode também olhar em ambas as direções. Faz julgamentos sobre a natureza da realidade em relação às necessidades dele, e às suas. Aceita ou não as crenças. Não pode, entretanto, esconder informações de sua mente consciente, mas pode recusar-se a prestar atenção a ela. Isso não significa que as informações tornem-se inconscientes. Elas são simplesmente atiradas para um canto de sua mente, não assimiladas e não organizadas no pacote de crenças em que você está atualmente concentrado. Estarão lá se você procurar. Não são invisíveis, nem você precisa saber exatamente o que está procurando, o que, naturalmente, tornaria a situação quase impossível. Tudo o que precisa fazer é decidir examinar o conteúdo de sua mente consciente, compreendendo que ela contém tesouros que você ignorou. Outra maneira de fazer isto é reconhecer, através de exame, que os eventos vividos existem como dados em sua mente consciente, e as informações que antes pareciam indisponíveis serão óbvias. As ideias aparentemente invisíveis que lhe causam dificuldades, têm aspectos físicos visíveis bem óbvios e o levarão automaticamente à área consciente, na qual residem as crenças iniciais. Uma vez mais, se você perceber seus pensamentos conscientes, eles próprios lhe darão pistas, pois enunciam claramente suas crenças. Se, por exemplo, você mal tem dinheiro para viver e examina seus pensamentos, poderá perceber que está constantemente pensando: nunca conseguirei pagar esta conta, nunca tenho sorte, sempre serei pobre. Ou verá que está invejando os que têm mais, degradando talvez o valor do dinheiro e dizendo que aqueles que o têm são infelizes, ou ainda, espiritualmente pobres. Quando descobrir tais pensamentos em você, poderá dizer de modo um tanto indignado: mas essas coisas são todas verdadeiras.
eu sou pobre. Não consigo pagar minhas contas, e assim por diante. Fazendo isso, você está aceitando sua crença sobre a realidade como uma característica da própria realidade, e assim, a crença é transparente ou invisível para você. Mas é ela que provoca a sua experiência física. Você precisa mudar a crença. Eu lhe darei métodos para fazer isso. Pode seguir seus pensamentos em uma outra área e descobrir que pensa estar tendo dificuldades por ser muito sensível. Descobrindo o pensamento, você pode dizer: mas é verdade, eu sou. Eu reajo com grande emoção a pequenas coisas. Mas isso é uma crença, e uma crença limitadora. Se acompanhar ainda mais seus pensamentos, poderá descobrir-se pensando: tenho orgulho de minha sensibilidade. Ela me separa das massas, ou eu sou bom demais para este mundo. Essas são crenças limitadoras. Elas distorcem a realidade verdadeira, sua própria realidade verdadeira. Esses são apenas alguns exemplos de como suas próprias ideias bem conscientes podem ser invisíveis para você, embora estejam disponíveis o tempo todo, e como limitam sua experiência. Ora, estivemos falando sobre a mente consciente, pois ela é a orientadora de suas atividades físicas. Eu lhe disse, no início deste capítulo, que era importante compreender a posição do ego como a porção mais exterior do eu interior, não alienado, mas olhando para fora, para a realidade física. Usando esta analogia, porções do eu, no outro lado da mente consciente, recebem constantemente informações telepáticas. Lembre-se de que não há divisões, portanto os termos usados servem meramente para facilitar a discussão. O ego tenta organizar todo o material que entra na mente consciente, guiado pelos propósitos que vieram à superfície, em um determinado momento, no encontro do eu, com a realidade física. Como já disse, o ego não pode manter informações fora da mente consciente, mas pode recusar-se a focalizá-la diretamente. A informação telepática, usando nossa analogia, chega através de porções mais profundas do eu. Essas partes têm uma capacidade tão incrível de receber, que alguma organização é necessária para peneirar os dados. Alguns simplesmente não são importantes para você, tendo relação com as pessoas de quem você não tem qualquer outro conhecimento. Você é um emissor e um receptor. Como as ideias têm uma realidade eletromagnética, as crenças, devido à sua intensidade, têm uma forte radiação. Devido à estrutura organizadora de sua própria natureza psicológica, crenças semelhantes se congregam, e você aceita prontamente aquelas com as quais já concorda. Ideias limitadoras, portanto, o predispõem a aceitar outras de natureza semelhante. Ideias exuberantes de liberdade, espontaneidade e alegria, automaticamente também apanham outras de seu tipo. Existe uma interação constante entre você e outros na troca de ideias, tanto telepaticamente como em nível consciente. Esta interação segue, repito, suas crenças conscientes. É moda em alguns círculos acreditar que você reage fisicamente a mensagens telepaticamente recebidas, a despeito de suas crenças ou ideias conscientes. Esse não é o caso. Você reage apenas às mensagens telepáticas que se ajustam às suas ideias conscientes sobre si mesmo e sua realidade. Quero acrescentar que a mente consciente é, ela própria, espontânea. Ela gosta de brincar com seu próprio conteúdo, portanto não estou aqui recomendando um tipo de disciplina mental rígida, na qual você se examina a todo momento. Estou falando sobre encontrar medidas que possa tomar nas áreas em que não está satisfeito com sua experiência. Vocês reagirão, portanto, a toda a informação que receberem, de acordo com suas crenças conscientes a respeito da natureza da realidade.
As porções mais profundas do eu não têm que levar em consideração a ideia de tempo do ego. Portanto, essas porções do eu também tratam de dados que em geral escapariam à percepção do ego, até o momento onde o ego transpõe a um certo ponto no tempo. O ego, que precisa lidar mais diretamente com o mundo cotidiano, leva muito a sério o tempo do relógio. Até o ego, contudo, percebe de certa forma que o tempo do relógio é uma convenção, mas não gosta que essas convenções sejam quebradas. Ele geralmente negligencia qualquer material de clarividência ou pré-cognitivo que venha à mente consciente das mais profundas porções do eu. De vez em quando, ao perceber que tais informações podem ser altamente práticas, o ego se torna mais liberal em seu reconhecimento delas, mas somente quando tais informações se ajustam a seus conceitos do que é possível e impossível. Ora, os conceitos do ego são conceitos seus, uma vez que ele faz parte de você. Se você abriga ideias de perigos ou prováveis desastres, se pensa no mundo especialmente em termos de sua sobrevivência física e considera todas as circunstâncias que podem trabalhar contra ela, então você irá encontrar-se subitamente consciente de sonhos pré-cognitivos que prevêem acidentes, terremotos, roubos ou assassinatos. Sua própria ideia da natureza perigosa da existência torna-se tão forte que o ego permite que esses dados venham à tona, embora estejam inoportunos, porque suas crenças terríveis o convencem de que você precisa estar em guarda. Os incidentes nem precisam envolvê-lo. Dentre todos os dados inconscientes telepáticos e clarividentes disponíveis, contudo, você estará consciente deste grupo em particular, e ele apenas servirá para reforçar sua ideia de que a existência é, acima de tudo, perigosa. Se esta informação ficar disponível em sonhos, você poderá então dizer: tenho medo de sonhos. Meus pesadelos com frequência tornam-se realidade. Assim, você tenta inibir a lembrança de seus sonhos. Você deveria, pelo contrário, examinar suas crenças conscientes, pois elas são tão fortes, que estão fazendo com que você não apenas focalize calamidades no mundo físico, mas use suas habilidades interiores com o mesmo fim. A comunicação telepática é constante. Ela acontece em geral em um nível inconsciente, porque sua mente consciente está em um estado de vir a ser. Ela não pode conter todas as informações que você possui. Por exemplo, caso suas ideias conscientes sejam relativamente positivas, você reagirá a informações telepaticamente recebidas da mesma forma, mesmo que o faça em um nível inconsciente. Você também está emitindo seus próprios pensamentos telepáticos. Outros reagirão a eles segundo suas próprias ideias de realidade. Uma família pode reforçar constantemente sua alegria, jovialidade e espontaneidade, concentrando-se em ideias de vitalidade, força e criatividade. Ou pode deixar metade de sua energia escapar, reforçando ressentimentos, raivas e pensamentos de dúvida e fracasso. De qualquer forma, as ideias de realidade são reforçadas tanto consciente como inconscientemente, não apenas dentro da família, mas entre todos aqueles com quem a família tem contato. Você é aquilo em que se concentra. Não existe qualquer outra regra principal. Talvez seja fácil para você ver crenças em outras pessoas que são invisíveis para elas mesmas. Lendo este livro, poderá perceber em amigos ou conhecidos claramente as ideias deles que são crenças invisíveis que limitam suas experiências, e, contudo, ser cego para suas próprias crenças invisíveis que você aceita tão prontamente como verdadeiras ou características da realidade. Seus dados sensoriais, novamente, irão sem dúvida reforçar suas ideias.
Você também reagirá clarividente e telepaticamente a informações interiores em um nível inconsciente que é, mais uma vez, recolhido e organizado segundo seus conceitos a respeito da existência em geral, e da sua própria em particular. Portanto, você está trancado nas situações físicas que são corroboradas pela grande evidência de dados sensoriais, e naturalmente convincentes, porque refletem tão lindamente, tão criativamente e tão ativamente suas próprias ideias e crenças, sejam elas positivas ou negativas. Em termos mais amplos, positivo e negativo têm pouco significado, pois a experiência física é um aprendizado. Mas se você está infeliz, então a palavra negativo tem um significado. Espero que agora, meus leitores tenham pelo menos começado a examinar suas crenças, e talvez conseguido vislumbrar algumas invisíveis que foram aceitas antes como aspectos definitivos da realidade. Agora, se você for honesto em suas listas, finalmente chegará ao que chamo de crenças centrais, fortes ideias sobre sua própria existência. Muitas outras crenças secundárias, que antes pareciam separadas umas das outras, devem agora aparecer muito claramente como ramificações de crenças centrais. Elas parecem lógicas apenas em sua relação com uma crença central. Quando uma falsa crença central é revelada, as crenças secundárias a elas ligadas se dissolverão. A crença central é suficientemente forte para focalizar sua percepção de tal forma que você perceba, no mundo físico, somente os eventos a ela relacionados. É também a crença central que, através de sua força de atração, tira do vasto banco de conhecimento interior apenas os eventos que parecem ajustar-se à sua organização. Agora quero dar um breve exemplo de crença central. Eis uma crença coletiva. A natureza humana é inerentemente má. Essa é uma crença central. Dela brotam eventos que apenas servem para reforçá-la. A pessoa que nela acredita perceberá experiências, tanto pessoais como globais, que a tornarão ainda mais profunda. De todos os dados físicos disponíveis em jornais, televisão, internet e comunicação particular, a pessoa se concentra apenas nas questões que provam esse ponto. Ela achará suspeitas as pessoas que não partilham de seus receios. A crença se estenderá para as áreas mais íntimas de sua vida e, finalmente, não parecerá haver qualquer evidência disponível para contestá-la. Essa foi uma amostra de crença central invisível, em seu pior aspecto. Uma pessoa que tenha essa crença jamais confiará em seu cônjuge, na família, nos colegas, no país ou no mundo em geral. Outra crença central mais pessoal. Minha vida é inútil. O que eu faço não significa nada. Ora, uma pessoa que tem essa ideia, geralmente não reconhece nela uma crença invisível, mas poderá sentir que a vida não tem significado, que a ação individual é inútil, que a morte é aniquilamento. E, ligado a isso, haverá um conglomerado de crenças subsidiárias que afetam profundamente a família envolvida e todos aqueles com quem a pessoa tem contato. Ao escrever sua lista de crenças pessoais, portanto, não deixe nada de fora. Examine a lista como se ela pertencesse a uma outra pessoa. Não quis dizer, entretanto, que você deva fazer uma lista de ideias especificamente negativas. É de suprema importância que você reconheça a existência de crenças positivas e leve em consideração os elementos de sua própria experiência que lhe trouxeram sucesso. Desejo que você capte o sentimento de realização e o traduza, ou transfira, para áreas nas quais tem tido dificuldades. Lembre-se, porém, de que as ideias existem primeiro e que a experiência física vem depois. Você faz sua própria realidade. Nunca poderei repetir isso suficientemente. Haverá períodos em que todas as suas crenças estarão em equivalência, por assim dizer. Elas se harmonizarão.
As ideias podem ser um tanto limitadas. Podem ser falsas. Podem basear-se em premissas falsas. Sua vitalidade e força, contudo, serão muito reais e parecerão trazer excelentes resultados.